Olá, vamos continuar o estudo das regras de derivação. Nós vamos iniciar pela função soma. A função soma, ela pode ser definida como a soma de duas outras funções. Nesse caso aqui, a regra é bem simples. É só a gente derivar cada uma das funções e somar os resultados. Então, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Nós temos aqui um exemplo, ó, que é a função f de x igual a x ao cubo mais raiz de x. Então, a gente pode identificar essa primeira função como uma função potência e a segunda como uma função raiz, que nós já vimos que também pode ser transformada numa função potência. Então, aqui eu vou fazer de forma separada, tá? Então, derivando a primeira função aqui, a função x ao cubo, nós já fizemos isso anteriormente, né? Aplicando a função potência, nós obtemos 3x ao quadrado. E a segunda função, que é a função raiz de x, primeiramente a gente transforma ela numa potência. Então, lembrando que o expoente vira numerador e o índice vira denominador, transformamos ela numa potência, e aí usamos novamente a regra da potência, 1 meio vezes x elevado a meio menos 1, igualamos os denominadores, nós teríamos 1 meio menos 1 meio menos 2 meios, aqui foi suprimido esse cálculo, tá? Que dá menos 1 meio, e depois esse expoente negativo, nós colocamos no denominador, invertemos, né, a base da potência para ela ficar positiva e voltamos na escrita de raiz. Bom, então, se a gente for fazer a derivada dessa função f de x, ó, é só nós somarmos as derivadas de cada uma das funções que a compõem, certo? Então, bem simples. Notem que aqui, na verdade, a gente está usando duas regras de derivação. A gente está usando a da função soma, para a função f de x inteira, mas para cada uma das partes nós estamos usando a regra de derivação anterior, que nós aprendemos que é a função potência. A função diferença, que vai ser composta pela subtração de duas potências, segue o mesmo raciocínio do anterior. A derivada da diferença é igual à diferença das derivadas. Então, o que nós vamos fazer, na verdade, é derivar cada uma dessas funções e depois subtrair os resultados. Aqui no nosso exemplo, ó, é o mesmo caso do anterior, só que em vez de termos uma soma, nós temos uma subtração, uma diferença. Então, a gente deriva a primeira função, que é uma função potência, obtendo 3x². Nós já fizemos isso anteriormente. E a derivada da segunda função, que também nós já resolvemos anteriormente, raiz quadrada de x, transformamos em potência, derivamos e obtemos 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui, ó, nós temos a derivada dela como a subtração das derivadas de cada uma das funções que compõem a função f de x. O próximo que a gente vai ver aqui é a constante multiplicada por função. A constante aqui é um número, né? Então, a gente tem a função f de x aqui, ó. F de x igual a k, que é um número, vezes uma função v de x. Essa função v de x, ela vai poder ser uma função potência, uma função raiz, tá? Então, aqui vai poder variar o tipo de função que a gente tem. E aí, ela vai falar que a derivada dessa função é a constante k multiplicada pela derivada do v de x. Então, a constante multiplicada pela derivada da função. Essa é a regra de derivação. Bom, nós temos um exemplo aqui, que é a função f de x igual a 4 vezes x ao cubo. Ó. Então, note que aqui nós temos o 4, que é um número, que seria a nossa constante, que está multiplicando o x ao cubo. Esse x ao cubo aqui seria a nossa função, que aqui no modelo está identificada como v de x, ó.
Nesse caso, é uma função potência. Então, o que nós temos que fazer é manter o 4, que é essa constante, multiplicando a derivada da nossa função potência. Então, essa parte que nós temos aqui, ela vai identificar para a gente a derivada, olha só. Então, essa região aqui, ó, esse cálculo aqui, ele está derivando essa parte aqui da função, ó, a potência. E o 4, ele vai ser mantido ali, multiplicando, ó, 4, que é a nossa constante, ele permanece multiplicando, só que agora a derivada da nossa função potência. Então, ficaria na parte da função potência 3, que multiplica x elevado a 3 menos 1, e depois esse 4, que é a nossa constante, multiplica o 3, que foi obtido na regra da potência, ficando 12, e o expoente agora da nossa derivada x ao quadrado, tá certo? Então, novamente, a gente está usando aqui duas regras de derivação, a da constante multiplicada por uma função, e para a gente derivar essa função, nesse caso aqui, a gente usou a regra da potência, tá certo? Bom, nos próximos vídeos, nós vamos ver outros casos de regras de derivação, tá certo?